dia a todos, sejam todos bem-vindos. Estamos muito honrados aqui com a presença de todos aqui, Guerra, Luiz Guilherme, tá? Luiz Guilherme representa aí a nossa Secretaria de Habitação e Urbanismo aqui em Botucatu. Vamos ter aqui uma conversa importante. Temos alguns questionamentos aí que são direcionados já com a provocação de entender um pouco do plano diretor, entender um pouco das ferramentas que o plano diretor vai oferecer para todos os envolvidos com o segmento imobiliário, desde aquele que tem a propriedade, o terrenista, até o empreendedor e principalmente o mercado imobiliário e corretores, que acho que necessitam aí de uma orientação um pouco didática e somando um pouco do aspecto técnico para começar a se envolver. O objetivo nosso aqui, inicialmente, não é criar especialistas, mas provocar a importância que a interpretação do plano diretor se torna no nosso dia a dia, tanto para desenvolvimento imobiliário, mas principalmente como referência de cidadania e contribuição para o município. E essa referência é muito importante que todos tenhamos aí nas suas decisões de como utilizar e contribuir também para o plano diretor, que é um equipamento que a prefeitura coordena com as leis, mas o cidadão tem uma interferência direta nessa contribuição e aperfeiçoamento. Então, quero deixar a palavra aqui para o Luiz Guilherme começar e, na sequência, o Guerra, ok? Por favor, sejam bem-vindos todos aqui. Bom dia Siqueira, bom dia Guerra, bom dia a todos que estão assistindo, né, a essa live e que vão assistir também, né? É um prazer imenso ser convidado para um projeto inovador, né, de autoria do Siqueira, que eu conheço há um tempo, do Guerra também, que eu já conheço há um tempo, sei do trabalho importante que eles fazem, né, que vocês fazem, o trabalho é um trabalho honesto, lícito, um trabalho que é com responsabilidade que vocês têm feito nos empreendimentos, nas cidades, não só em Botucatu. Então é um prazer poder contribuir um pouquinho, né, com esse conhecimento de legislações, de aprovações. Então, esse trabalho de vocês tem muito a ver com a nossa secretaria, né? Então, quase que 100% desse trabalho que vocês desenvolvem, chega um momento que vai depender, né, das análises, das aprovações das prefeituras municipais, da Prefeitura Municipal de Botucatu e da nossa Secretaria de Habitação e Urbanismo. Então, mais uma vez, é um prazer. Espero hoje poder contribuir um pouquinho, né, com esse conhecimento que a gente adquiriu ao longo do tempo aí. Ótimo, Guilherme. Um prazer aí estar com você aí. Você está brilhantando aqui o nosso momento imobiliário, não é? E eu acho que vai ser de grande valia para todos aqui o conhecimento que você tem em cima de um assunto que é o plano diretor, que é advindo de uma obrigatoriedade de uma lei do Estatuto das Cidades, né? E que a Botucatu já tem esse plano diretor há algum tempo, não é? Mas que ele veio se aperfeiçoando. Mas tem muita coisa dentro do plano diretor que ainda tem muitos empreendedores que não conhecem e às vezes deixam de investir na cidade pelo não conhecimento do plano diretor ou pela interpretação errada do plano diretor, né? Então isso acontece muito, né? Tanto na questão de empreendimentos imobiliários quanto questão de loteamentos, né? As pessoas ficam às vezes perdidas. E no caso específico aqui do nosso plano diretor, o ano passado nós tivemos aí uma mudança, né? E na lei no plano diretor e também na lei que regulamenta, né? No caso que a gente vai falar dela, da 6336/2022, né? Então, eu gostaria de começar, o Guilherme, de uma forma resumida, quais os aspectos importantes que você analisa que devem ser à luz da Lei 636, o que você analisa como importante antes do empreendedor colocar o pé em Botucatu e qual que é o roteiro que você
sugere para que tenha essa entrada desse empreendedor de uma forma harmônica, de uma forma tranquila e com segurança? Então, Guerra, assim, a gente conversa, né, e atende muitos empreendedores, muitos profissionais da área imobiliária, de empreendimentos, de incorporações, e a grande dificuldade que eu vejo, né, nos empreendedores, nas empresas no geral, é de fato um desconhecimento das legislações pertinentes. Então, das legislações federais, estaduais, mas principalmente das legislações municipais. Então, às vezes, um empreendedor ou um dono de área, né? A semana passada mesmo eu fui procurado por um dono de uma área. Ele falou: olha, eu tenho uma área, mas eu não sei nem o que pode ser feito. Então, ele estava com ideia de fazer alguma coisa, né? E a área dele tinha um potencial, tem, né, um potencial enorme, e ele podia, né, até lucrar mais, né, do que ele estava imaginando com aquela área, mas ele, pelo desconhecimento, obviamente ele não era um profissional da área, né, mas por esse desconhecimento, às vezes ele pode tomar uma decisão errada, né, de ir para uma linha de empreendimento errada, né, não errada, mas que de fato não vai trazer um retorno satisfatório para ele ou algo que vai agregar não só na área dele, mas para aquele entorno da área dele, para o município como um todo. E, né, eu costumo fazer muito isso com, né, com donos de terreno, donos de construtoras, empreendedores, é quase que meio que uma consultoria, né? E eu faço com o maior prazer, porque esse é um perfil que eu adotei, né? De atender de A a Z, independente de quem fosse, poder atender, poder explicar, poder colocar a pessoa, né, no ponto que ela precisa estar, né? Obviamente, né, a gente não conhece tudo, mas, né, há um tempo já à frente da Secretaria de Habitação e Urbanismo, a secretaria responsável por essas análises e essas aprovações, então a gente adquiriu um certo conhecimento importante, né, nas legislações municipais. Então, o atendimento a essas pessoas é no intuito de colocar ela no ponto para ela poder tomar a decisão, e a gente torce que seja a melhor decisão, não só para ela, né, como uma investidora, mas também para o município, né, pelo desenvolvimento sustentável do município. Então, nesse sentido, eu vejo que as pessoas elas têm dificuldade, né, no conhecimento, na interpretação, e às vezes também nas aprovações, esses empreendedores ficam, o que a gente fala, né, ficar patinando nas aprovações porque quer seguir uma linha que de fato não vai acontecer, não vai dar, né? A legislação vai chegar num ponto que ela não vai permitir, né? Então, assim, falando um pouco também, né, já começando a introduzir um pouco das legislações, a gente fala muito em plano diretor, né, que a partir da lei do Estatuto das Cidades de 2001, ele se tornou obrigatório para os municípios. Então, ele existe aí na cidade de Botucatu já há um tempo. E o último plano diretor, minha última revisão do plano diretor, né, como um todo, aconteceu em 2017. Né? Ao final do ano passado aconteceram algumas emendas ao plano diretor, né, para alguns ajustes ali da legislação, mas revisão do plano diretor como um todo, ela aconteceu em 2017. Ela começou em meados de 2015, perdurou por 2 anos, com audiências públicas e tudo mais, e em meados de 2017 o plano diretor foi aprovado. No início do governo Pardini, né, que é o nosso governo atual, esse plano diretor foi aprovado. A partir da aprovação do plano diretor, começaram-se as aprovações das leis subsidiárias. Então, depois do plano diretor, houve a revisão e aprovação da lei de parcelamento do solo, né, que é a 6095 de 2019. Depois houve a revisão e aprovação da lei do perímetro urbano em 2020. Depois houve a revisão e aprovação das leis de macrozonas de atenção ambiental, as MZH, né? Aí depois também teve, que eu acho, se eu não me engano, foi final de 2021. Aí depois teve a revisão e aprovação da lei de zoneamento, uso e ocupação do solo, que aconteceu em meados de 2022. E, por fim, as emendas ao plano diretor, que precisava ter esse ajuste para acoplar essas leis subsidiárias ao final de 2022. Então, desde a revisão né, o governo Pardini teve esse cuidado de fazer a revisão do plano diretor, primeiramente, né, que é a lei principal, né, a lei mãe da cidade.
Então, em 2017, a partir dele, então, as leis subsidiárias vieram sendo revisadas e aprovadas, né? Então, hoje a gente tem uma legislação bem atualizada, obviamente, né, que a cidade é dinâmica, então as leis também precisam ser dinâmicas, mas hoje a gente tem as leis aí bem atuais, bem atualizadas, e aí né, o empreendedor, o dono de área, ele precisa ter conhecimento dessas leis, precisa fazer a leitura de todas elas, porque essas leis são como camadas, né? São como layers. Então elas vão sobrepondo umas às outras, e de repente uma exigência se sobrepõe a uma outra exigência, e aí você precisa interpretar isso para poder tomar a melhor decisão e saber para que caminho você toma, né? Ontem mesmo eu tive fazendo uma reunião com uma equipe da MRV de desenvolvimento, né? O pessoal da MRV que está captando uma área, eles já pediram uma reunião comigo, olha, eu tenho essa área aqui, o que você pode nos falar sobre essa área? Então, assim, é importante que as empresas, né, eu estou citando o nome da MRV, que é uma empresa renomada, uma empresa multinacional, né, uma empresa que atua em todo o território brasileiro e tem essa preocupação, né, teve essa preocupação aqui em Botucatu, entendeu essa lógica, né, e olha, né, já pediu uma reunião e falou, ó, né, então as pessoas estão se acostumando a fazer essa meio que consultoria, né, com o secretário, que hoje estou aqui, né, amanhã, né, daqui a pouco vai ser outro, mas fazer essa consultoria com o secretário, né, para poder tomar a melhor decisão, obviamente, saber, eu compro esse terreno, eu não compro esse terreno, eu desenvolvo algo nesse terreno, não desenvolvo algo nesse terreno. Então, para poder, pelo menos minimamente, entender, né, o que pode acontecer sobre aquela área, né, e depois seguir o caminho, né, que aí, né, tem outras questões mais que precisam ser tomadas nesse processo de aprovação. Então, né, o empreendedor, ele, ou o dono da área, ele precisa pedir uma consulta prévia, depois um pedido de diretrizes, e assim por diante, até chegar ao momento final da sua aprovação. Ok. E nós também, nós prestamos algumas consultorias, né? Já faz algum tempo, faz 30 anos aí que a gente está prestando consultoria a empreendedores, a incorporadores, né? O Siqueira na parte comercial, eu na parte mais técnica, jurídica, contábil e a parte econômica. E o que a gente percebe, é que existe muita reclamação, isso sempre existiu, né? Mas depois dessa mudança de lei, a gente percebe dos empreendedores, puxa vida, que está difícil, está demorando. E na maioria das vezes a gente sabe que é porque houve algum problema no projeto, houve alguma questão ali que não está casando com a lei, alguma coisinha de interpretação que o cara interpreta de uma forma e a administração depois mostra que não é bem assim. Você consegue destacar alguns pontos específicos onde o pessoal está pecando mais, principalmente nesse último ano agora? É uma ótima pergunta, viu, Guerra? E uma ótima colocação sua também. Como eu falei no começo, Verdade, né? beleza. Eu conheço você, o Mesmo. Siqueira, há um tempo, já ouvi falar Uhum. muito de vocês, então sei dessa capacidade técnica que vocês têm na consultoria. Obviamente, quando eu falo, né, que os empreendedores ou dono de áreas nos procuram, e é importante, obviamente, fazer essa procura, né? E a gente abre as portas, mas também a gente sabe que nem sempre foi assim também, né? O atendimento no município, né? Eu vim da área privada, então eu sei como eu senti as dificuldades, né, desse acesso, desse atendimento, até por isso a gente tentou mudar essa dinâmica de atendimento. Mas é importantíssimo, né, vale salientar aqui, que o empreendedor, o dono de área, ele precisa contar com profissionais de alta capacidade no mercado privado, como é você, Guerra, através da Bokerman Consultoria, como é o Siqueira, através do Terreno Certo, porque essa consultoria é muito valiosa, né? De repente, o empreendedor, antes até dele chegar no município, na municipalidade, né, os próprios profissionais aí do mercado podem dar esse histórico, né, e fazer essa consultoria e, vamos chamar assim, e entregar o bolo pronto, né, para o empresário. Então, esse tipo de consultoria é importantíssimo. Não é descartável, muito pelo contrário, ele é extremamente relevante no processo de início de compra do terreno.
até de escolha do melhor local, porque um consultor igual Siqueira, um consultor igual você, Guerra, vão poder mostrar para aquele empreendedor os melhores locais onde a cidade, através das suas legislações, está indicando que é o melhor local de desenvolvimento. Então, às vezes, o dono de área ele tem uma área e ele acredita que a área dele, né, é um filé mignon, vamos dizer. E a hora que você faz as leituras das leis, por N motivos, né? Às vezes por motivos ambientais, por motivos geográficos, por motivos de legislação, a área ela acaba sofrendo interferências dessas legislações que não vai permitir que ele desenvolva tão bem a sua área, né? O município tem essa preocupação. Quando nós revisamos e aprovamos uma lei, uma legislação, a gente está olhando para a municipalidade como um todo, para o desenvolvimento sustentável. É uma grande preocupação do município, de dar um norte de crescimento do município, mas que esse crescimento tenha controle, tenha, né? Eu sou uma pessoa extremamente a favor do desenvolvimento, né? Do desenvolvimento imobiliário, do empreendedorismo, só que eu tenho a responsabilidade. Hoje eu estou desse lado da mesa, eu tenho que ter a responsabilidade para com o meu munícipe, para, né, com os cidadãos que moram na cidade de Botucatu e que já vivem hoje e que querem que a cidade de Botucatu continue sendo a segunda melhor cidade do país em segurança pública, uma das melhores cidades do país em questão de ar, uma das melhores cidades do país em educação, uma das melhores cidades do país em saúde. Então, esse cidadão ele quer que continue assim. Nós, né, desse lado da mesa, vamos chamar assim, temos a responsabilidade de manter uma cidade equilibrada. E, através disso, a legislação ela vem trazer uma série de restrições, controles, mas também indicadores de onde são os melhores locais para se desenvolver. E aí, obviamente, tem áreas melhores, áreas não tão boas, e aí que entra o trabalho do consultor imobiliário, consultor de negócios, para indicar para esse empreendedor, para indicar para esse terrenista, né, onde que a cidade está querendo, indicando o seu crescimento. Isso é importantíssimo que esse empreendedor, esse dono de área, faça essa consulta, né, contrate um consultor até mesmo antes de chegar no município. Agora, né, e voltando, desculpa, voltando à pergunta sua, né? Então é isso, né? Às vezes, né, a gente às vezes ouve, mas o meu empreendimento demorou 2 anos para ser aprovado, né? Aí, se você às vezes pega o histórico, né, de vou citar aqui, de 2 anos vamos chamar de demora de aprovação, de tempo de maturação para se ter uma aprovação, você vê que as análises são feitas em menos de 30 dias. E, às vezes, demora-se para ter um retorno do próprio empreendedor, né? Então, tem Comunique-se aqui na nossa secretaria que faz 6 meses que não foi atendido ainda. Então, assim, tem empreendimentos que têm um tempo de maturação, né, grande, e é normal, né? Eu costumo falar também que a gente às vezes demora 1, 2, 3 anos para aprovar um empreendimento. Mas a hora que aprova, esse empreendimento vai durar 100 anos, 150 anos, 200 anos às vezes, né? Então, tem bairros aqui na cidade que tem a idade da cidade, 168 anos. Então, você tem que ter esse tempo de maturação mesmo, tem que ter esse cuidado. As aprovações, eu acredito que elas não devem sair assim, muito rápidas, porque senão você também acaba esquecendo de algum detalhe importante que aquilo vai impactar naquele seu entorno. Então, isso é muito importante, que tudo seja visto com muito detalhe, e a nossa equipe técnica é uma equipe que ela é célere, ela atende o empreendedor, o munícipe, o cidadão, o terrenista, ela atende, né, como eu, da melhor maneira possível, sempre que dentro das nossas possibilidades, mas só que é uma equipe altamente técnica e exigente nesse sentido que eu tenho falado. Então, às vezes, assim, a questão da demora vai muito também desse feedback do empreendedor, né, da empresa ou dos profissionais que estão fazendo essa assessoria e esse controle de projeto. Então, os projetos em si têm um tempo de maturação um pouco, né, aí, geralmente grandes, mas
eles também, nesse tempo de maturação, eu acho que, né, eu tenho certeza que esses projetos, esses empreendimentos ganham uma qualidade muito grande depois quando eles vão ser desenvolvidos. Ok. Aí falando do acesso à informação, Luiz, é fácil a gente obter essas informações. O empreendedor, se ele quiser, por exemplo, ter acesso à legislação, ao que a área dele pode ter de potencial, porque às vezes ele pode não entender direito, mas ele tendo essa condição de entrar no site da prefeitura e obter todas essas informações. Você teria condições de explicar alguma coisa, como que é um passo a passo, eventualmente, de como eu obter essas informações dentro do site? Não? Não, legal, Guerra. Eu vou tentar aqui compartilhar a minha tela também para fazer uma simulação se a internet me ajudar aqui, né? Uma simulação de dentro do site da Prefeitura Municipal, os acessos a legislações e a Bacana. mapas que qualquer pessoa tem, né? Agora, eu vou aqui enfatizar que toda pessoa que fica a dica, né, aqui na nossa live, toda pessoa, todo empresário, todo dono de terreno que quer obter informações mais direcionadas à sua área, né? Hoje a lei de parcelamento de solo, a 6095 de 2019, ela traz em seu artigo 9º a consulta prévia. Então, as pessoas que quiserem consultar lá na lei de parcelamento de solo que eu citei aqui, vai lá no artigo 9º, fala a documentação que precisa para consulta prévia. O que é essa consulta prévia, né? Até foi uma novidade que a gente incluiu nessa lei. A consulta prévia nada mais é do que a municipalidade, os profissionais, os técnicos do município, dizendo ao dono da área ou ao empreendedor o que pode ou o que não pode ser feito naquela área. E aí a pessoa já tem um histórico, né, ali, ele é breve, mas tem um histórico do que pode ser feito na área. Essa consulta prévia ainda não é uma diretriz, mas ela dá um norte muito grande do que pode ser feito na área. Então a pessoa já consegue entender um pouquinho melhor o que ela pode desenvolver naquela área. Então, eu aconselho, né, as pessoas que têm esse interesse de desenvolver suas áreas, ou aquele empresário que está chegando em Botucatu e quer estar prospectando áreas, que ele faça, né, consultas prévias em várias áreas, ou em determinada área, que ele faça a sua consulta prévia. A documentação é bem simples, né? Se eu não me engano, é matrícula atualizada, um requerimento simples, uma localização do Google Earth e pronto, né? Você consegue ter a sua consulta prévia sobre a sua área e saber o que você pode e o que não pode fazer. E no artigo 10º da mesma lei, né, de parcelamento de solo, fala do pedido de diretrizes para a área, né? Então, enquanto a consulta prévia, eu acredito que em 15 a 20 dias no máximo, né, o dono da área ou o empresário já consegue obter esse documento da Prefeitura Municipal. Aí, no artigo 10º, fala do pedido de diretrizes, exige um pouquinho mais de documentação, uma documentação um pouquinho mais completa, só que aí já sai uma diretriz, um norte bem grande do que pode e do que não pode naquela área. Também não é algo que demore mais aí do que 30 dias para, né, tem diretriz nossa aqui que em uma semana já é emitida, né, dependendo da área, das complicações ou não da área. Mas, então, assim, as diretrizes já dão um bom norte do que pode na área. Também é uma forma do empreendedor ou do dono de terreno obter informações melhores sobre a sua área. Agora, se a pessoa não quiser, né, só está querendo sondar e uma informação bem superficial, né? Vamos tentar aqui, ó, compartilhar a tela. É que às vezes a pessoa é de fora também, né, Guilherme? Ele está É, querendo empreender, né? acho que está compartilhando minha tela aí, né? Tá sim. Tá. Então, ó, aqui, ó, página inicial, Prefeitura de Botucatu, site, tem aqui, ó, secretarias, habitação e urbanismo, tá? Então, mais uma vez, ó, página da Prefeitura Municipal, aba secretarias, habitação e urbanismo. Clicou aqui, né? Aí abriu a tela da Secretaria de Habitação e Urbanismo, tem um ícone, mapas. Clicou no ícone mapas, você já tem acesso aos mapas, né, de macrozoneamento, zoneamento, mobilidade urbana, sistema viário, a lei de perímetro urbano. Então aí você tem arquivos, um arquivo zip, né, contendo a lei do perímetro urbano em KMZ, a zona corredor em KML,
gabarito de altura em kml, o gabarito em kmz, o zoneamento urbano em kml, kmz. Então, tem vários mapas e artigos aqui em kmz e kml para que você, né, para que a pessoa consiga entender um pouco mais sobre a área dela, né? E se você vier aqui em departamento de projetos, né, você tem aqui até algumas minutas, né, de documentação para protocolo. Então, certidão de uso e ocupação do solo, certidão de perímetro urbano, de tombamento, ó, consulta prévia de empreendimento, né, consulta prévia de parcelamento do solo, que é o que eu acabei de falar aqui, diretrizes de empreendimento, diretrizes de parcelamento do solo, regularização fundiária, então o TVO. Então, assim, aqui você, no próprio site da prefeitura, você já tem acesso a vários documentos e minutas de lei. Então, se a pessoa quiser, né, ter um acesso mais superficial das legislações municipais, aqui no site da prefeitura você tem um fácil acesso. É só ir aqui mais uma vez, secretarias, habitação e urbanismo, ou mapas, ou departamento de projetos, você vai ter os acessos a essa documentação. Então, eu acho que está bem fácil de localizar pelo site do município, né? Ficou um passo a passo aí rapidinho, né? Breve, mas qualquer dúvida também que as pessoas quiserem, os nossos telefones estão à disposição, né? O meu e-mail está à disposição. Se precisar, né? Tem muitas pessoas que têm o meu contato particular no meu celular. Eu sempre atendo na medida do possível e tento resolver o máximo de dúvidas que as pessoas têm. Luiz Guilherme, só a gentileza, uma das perguntas que vieram no chat, só aproveitando o teu esclarecimento, qual o prazo normalmente que o pedido de diretrizes transcorre no ambiente da prefeitura e se esse acompanhamento ele consegue fazer via online também, por favor. Sim, assim, ó, o pedido de diretrizes, Siqueira, ele depende muito da qualificação da área. Se é uma área que ela está situada numa região, né, que tem uma tensão ambiental muito grande, ele vai demorar um pouquinho mais, porque ele vai percorrer algumas outras secretarias. Então, ele vem para habitação e urbanismo, nós fazemos um parecer nosso, levamos para uma reunião técnica de departamento, aí é analisado por vários profissionais, depois provavelmente esse pedido vai para a Secretaria do Verde para ter análise ambiental, depois ele vai também para a Secretaria de Infraestrutura para uma análise de infraestrutura, drenagem e tudo mais. Então, se é um pedido numa área, que é o que eu falo, né, que tem né, uma questão ambiental relevante, ele vai demorar um pouquinho mais. Então, às vezes demora 30, 45, 60 dias para sair uma diretriz. Agora, se é uma área que ela tem um potencial grande construtivo e um potencial de desenvolvimento, tem pedido, como eu falei, tem pedido de diretriz que em uma semana ele sai, né? Então, depende muito da área onde ela está situada. Mas então varia-se muito, né, esse tempo. Mas o que a gente sempre tem pedido para os nossos técnicos é uma celeridade nessas análises, né? Eu não, aqui eu tenho uma equipe coesa, uma equipe que trabalha, veste a camisa do município, uma equipe que está junto também comigo. Então a gente consegue dar um gás bacana aí nessas análises. Bacana, Guilherme. A gente sabe que a cidade, em função disso, ela é dividida em diversas zonas, né? E existem aquelas zonas que são aquelas zonas críticas, né? Que são as zonas especiais, né? O que você citaria dentre essas zonas aí, aquilo que realmente a pessoa tem que ter uma maior atenção em cima dessas zonas especiais? O município ele, né, ele é dividido em diversos zoneamentos, né? A zona a ZR1, zona residencial, zona estritamente residencial, a ZR2, que é predominantemente residencial, e aí a ZM1, ZM2, as ZIs, que são zonas institucionais, zonas industriais, e as ZEs, zonas especiais. Dentro das ZEs, né, a gente tem a ZEPAC, que é de patrimônio cultural, a gente tem a ZEITUR, que é de zona de interesse turístico, a gente tem a ZEPAM, que é a zona de proteção ambiental, tem a ZED, que é de desenvolvimento ecológico e econômico. Dessas zonas especiais, a ZEPAM, né, que é uma de proteção ambiental, ela
é estritamente, como eu vou dizer, ela é bem criteriosa nessa questão ambiental e ela é bem restritiva, tá? Achar o nome, achei. Então, é uma zona bem restritiva. Dentro da ZEPAM, basicamente, não se pode, né, desenvolver áreas com parcelamentos de solos, com empreendimentos imobiliários. É uma área voltada para a proteção ambiental, mas são áreas, geralmente, que estão também em APPs, né? Em beiras de rios, em florestas, né, em adensamentos aí de mata. Então, são zonas que já teriam as suas restrições naturais. E aí o município, entendendo isso também, colocou como zonas especiais e zonas restritivas, né? Tem a ZEPAC de patrimônio cultural, mas são mais vinculadas a alguns imóveis, né, que têm esse interesse de patrimônio. A Zeitur, que é de interesse turístico, então são zonas que o município está entendendo que precisa ter um desenvolvimento turístico importante, e a ZED, que é desenvolvimento ecológico econômico, que tem as suas restrições, mas que também ela permite um certo desenvolvimento dentro dos seus parâmetros e características, né? Então, o município tem essas diversas zonas, mas as menos restritivas e que o município entende que tem que ter um desenvolvimento importantes são as zonas mistas, né? As M1 e as M2, que domina boa parte aí do município, né? Do mapa do município. Quando você abre o mapa do zoneamento, você vê que a zona mista é amarela. Você vê que boa parte eu arrisco a dizer que 60%, 70% do mapa ele está pintado de amarelo, que é de zona mista, né? Então, Uhum. são áreas que de fato têm um fácil desenvolvimento. Agora, obviamente que dentro, por isso que eu falo, né? Falei lá no começo, as leituras você tem que fazer uma leitura, né, de todas as leis, desde o plano diretor e de todas as leis subsidiárias, porque às vezes uma lei vai sobrepor a outra. Então, às vezes você tem lá um zoneamento que é zona mista, mas você tem um gabarito de altura dentro da zona mista que vai reduzir a sua altura. Você Uhum. tem algum outro tipo de restrição, né? Você tem, por exemplo, uma zona de amortecimento da Cachoeira da Marta que vai sobrepor a zona mista, e aí você não vai poder ter um desenvolvimento imobiliário. Então, tem que ter essa leitura de todas as leis para poder chegar, né, na definição daquela área. Por isso a importância, mais uma vez, né, sendo um pouco repetitivo, da contratação de consultores como vocês, dos pedidos de consulta prévia e diretrizes, antes mesmo de qualquer desenvolvimento de área. Joia. Viu, Guilherme, uma questão aí que é novidade, né, nessa nova legislação, na 6336, uma coisa que anteriormente não existia, é a questão da outorga, não é? Que é uma coisa que veio, já existe em outras praças, isso já é uma coisa comum, né? E Botucatu começou a, a trabalhar com a outorga a partir da Lei 6336. E aí eu coloquei aqui um questionamento, que é um questionamento que é de vários empreendedores também, né? O artigo 19 da 6336, no parágrafo 3º, que é para uso da R3, ele trata de uma contrapartida para empreendimentos com mais de 100 unidades, uma contrapartida de infraestrutura, né? Que você, além da outorga, que é baseada na 6337, na Lei 6367, que estabelece as outorgas, e tem os seus parâmetros, ou seja, a pessoa tem aquela outorga, eu estou falando, eu como empreendedor, vou empreender em Botucatu, falo assim, bom, eu tenho que fazer minha planilha de custo, né? Eu tenho que fazer minha planilha de viabilidade. Bom, a outorga, eu sei que eu tenho que ir lá na 6337, existe toda a fórmula lá de como chegar no valor. Agora, tem também essa questão dessa outra contrapartida para empreendimentos com mais de 100 unidades classificadas no R3. Uma coisa não está sobrepondo a outra. Eu queria que você falasse um pouco a respeito dessa contrapartida aí para mais de 100 unidades e a outorga, no caso, né? Na verdade, assim, ó, é uma prática, né, já existe, já tinha uma prática
no município de Botucatu, desde que o Pardini foi eleito prefeito em 2000, final de 2016, começou a sua gestão em 2017. O Pardini ele tem atuado, né, com essas contrapartidas em empreendimentos do Minha Casa Minha Vida. Então, empreendimentos do Minha Casa Minha Vida, que tem o subsídio do governo federal, né, o governo nosso municipal, o prefeito Pardini, tem solicitado contrapartidas, e foi aí que a gente conseguiu construir 12 escolas de tempo integral em 7 anos, conseguimos construir 3 postos de saúde, conseguimos construir 3 creches, e fora outras inúmeras demandas municipais, pontes, praças, arruamentos, né, demandas de infraestrutura importantes no município que a gente conseguiu desenvolver através das contrapartidas. Então, desde 2017, o prefeito Pardini tem atuado com essas contrapartidas, né? E solicitado isso, e os empreendedores, as empresas entenderam essa necessidade e vem colaborando com o município nesse sentido. Então, assim, já é uma prática do município desde então, né? Desde lá do ano de 2017. E baseado nisso, né, e baseado na lei, né, do Estatuto das Cidades, que já prevê a outorga onerosa, né, desde 2001, para que os municípios implantassem isso, né, que a outorga onerosa nada mais é, né, do que um valor, né, que o empreendedor paga, né, arrecada ao município pelo seu potencial construtivo ou pela sua alteração do uso de solo. Então, o que isso significa, né? Significa que, entrando um pouco na lei aí, né? Então, eu dei esse escopo que o prefeito já fazia isso, já operava dessa forma desde 2017, foi aí que o município conseguiu desenvolver muito, né? Os seus equipamentos públicos. Então, isso foi nós todos, né? A grande maioria das pessoas, tem algumas pessoas que não, mas a grande maioria das pessoas vem como algo positivo desse desenvolvimento do município e um pouco de ações mitigadoras dos impactos gerados por esses empreendimentos, né? Baseado nisso, então, nós trouxemos à luz da lei essa questão que já é desde 2001, né, vista pelo governo federal, da outorga onerosa, e como você bem disse, já aplicada em outras praças, que quando o empreendedor resolve construir além do seu potencial construtivo. Então, por exemplo, ele tem o terreno, né, com um coeficiente de aproveitamento 1, é o coeficiente básico, né? O que significa isso? Um terreno de 1.000 metros, ele pode construir até 1.000 metros quadrados. Quando você constrói além disso, você está tendo um potencial construtivo, que são os coeficientes de aproveitamentos acima de 1. Então, um coeficiente 2, 3, 4, até, no nosso caso aqui da lei, em alguns locais a gente permite até os 7. Então, terreno de 1.000 metros, ele vai poder construir 7 vezes, 7.000 metros quadrados. Terreno de 5.000 metros, ele vai poder construir 35.000 metros quadrados. Quando ele vai construir além do seu potencial básico, ele paga uma outorga onerosa, né, arrecadando, porque ele está utilizando desse potencial construtivo. Isso para quê? Para que esse valor arrecadado vá para um fundo municipal de desenvolvimento urbano e esse fundo municipal possa aplicar em infraestrutura urbana, para poder justamente ter essas ações mitigadoras do impacto causado. Então, um prédio hoje, aí, né, um prédio de 15, 20 andares, 25 andares, ele gera um impacto. Ele gera um impacto no trânsito, ele gera um impacto na drenagem, ele gera um impacto na mobilidade urbana, ele gera um impacto visual, ele gera um impacto de sombreamento, ele gera um impacto de população, ele gera diversos impactos, né, no seu empreendimento. Óbvio, mais uma vez, né, os empreendimentos têm que acontecer e nós somos a favor desse desenvolvimento imobiliário, mas como eu disse também, né, nós somos a favor do desenvolvimento sustentável, com responsabilidade. Então, um desenvolvimento ecológico e econômico. Então, ele tem que acontecer, mas ele tem que acontecer de forma racional e sustentável. Então, esse valor arrecadado nada mais é que o município possa aplicar em contrapartidas de infraestrutura. Então, de repente, esse empreendimento ele vai ser construído numa região que é carente de uma UBS, por exemplo, né, de um posto de saúde. Então, esse valor arrecadado talvez não dê para construir um posto de saúde, né, porque os valores não são tão altos assim.
mas ele vai ajudar e muito para construir um posto de saúde naquela região, né? Então, assim, essa outorga onerosa é justamente para isso. É um direito que a pessoa, que o empresário ou o dono de terreno adquiriu de potencial construtivo, e aí ele vai arrecadar um valor, vai pagar por esse direito, para que esse valor possa ser, né, redirecionado para a qualidade de infraestrutura urbana. Então, é isso. Isso no direito de construir, que é adquirindo potencial construtivo. E tem uma outra modalidade de outorga onerosa, que é da alteração do uso do solo. O que é isso? É quando você vai fazer um parcelamento de solo. Então, você vai fazer um empreendimento imobiliário, um conjunto habitacional ou um loteamento. E aí você tem ali um solo rural, né, uma área rural, e você vai transformar ela em urbana. Então, quando você faz essa transferência de rural para urbano, é calculado também uma taxa e arrecadado para que, mais uma vez, esse valor seja revertido em ações, né, de infraestrutura, ações mitigatórias para infraestrutura urbana, equipamentos públicos e tudo mais. Ok, mas eu tinha comentado dentro daquela questão do eu sendo empreendedor, né? No caso, por exemplo, eu tenho essa questão de mais de 100 unidades, eu ter uma outra contrapartida sobrepondo a essa outorga onerosa. Esse que é o questionamento, além da outorga onerosa, se eu tiver mais de 100 unidades, eu ainda tenho uma outra contrapartida que a prefeitura pode vir a pedir para mim. Por que eu pergunto isso? Porque na hora que eu estou fazendo minha viabilidade, eu tenho que saber o custo da minha obra, né? Então aí é que eu fico, o empreendedor, né? Ele fica meio perdido, né? Porque a outorga eu vejo de uma maneira bastante positiva, até em função daquilo que você comentou, que era feito com Minha Casa Minha Vida, tal. Por quê? Porque a pessoa consegue, através da lei, ela consegue chegar no custo, porque é uma conta matemática, né? Ela não é uma coisa assim que, eu vou pedir para você fazer isso, mas quanto custa isso, né? Quando que eu vou ficar sabendo o que eu vou ter que fazer e qual vai ser o custo disso, entendeu? Até para eu tomar a decisão de investir ou não, entendeu? Sim. Então Essa ficou, contrapartida assim. Oi, é, desculpa, pode falar. não, tudo bem. É só uma questão que esse ficou uma interrogação nisso. Essa contrapartida de acima de 100 unidades é para, na verdade, espaços, né, de área institucional, sistema de lazer dentro do empreendimento, né? Ou também para subsidiar a questão da outorga onerosa. Ela não sobrepõe a outorga onerosa. A questão da contrapartida, né, ela, mais uma vez, ela pode ser feita, né, pelo um pagamento lá daquela conta matemática que você falou, ou reverter até esse valor, né? Tem lá um parágrafo único, se eu não me engano, é no artigo 15 dessa lei, né, da 6337, que fala que o chefe do executivo, o prefeito, ele pode substituir esse valor por obras ou projetos. Então, vai oferir o valor, né, da outorga, e o prefeito pode substituir. Então, essa exigência é para dar subsídio a essa questão da troca de uma coisa pela outra, e não uma exigência além do que a outorga pede. Ah, tá. Então aquela dúvida da questão de uma ser eu ter essa, além da outorga onerosa, eu ter mais essa contrapartida, a lei ficou um pouco, a interpretação ficou meio, a hora que você lê, você percebe que Talvez dá haja a dúvida. impressão que você tem essas duas outorgas aí, vamos falar, entendeu? Entendi. Não, não. A outorga é uma só e calculada pela fórmula. Acima de 100 unidades, o empreendimento ele vai ter que deixar áreas públicas disponíveis, né, no empreendimento, que era uma exigência que não tinha antes. Entendi, Né? sim. Antigamente, você construía prédios e tal, e não tinha exigência de áreas públicas. Hoje, acaba tendo, não só no parcelamento do solo, mas no desenvolvimento dos Entendi. empreendimentos, a exigência de áreas públicas. E dando subsídio também para, vamos chamar de troca, né, em vez de o empreendedor pagar um valor lá, o prefeito poder falar, não, então em vez de você me dar esse valor, você fornece material para determinado equipamento público, ou você contrata esse projeto dessa ponte que eu estou precisando em tal local. Então, obras ou projetos. É só para poder dar subsídio a essa cobrança, essa outorga de forma suplementar ou complementar.
Ok. E é fácil para essa pessoa conseguir fazer essa conta? Existe um simulador, algum simulador no site? Ou, sei lá, para obter isso de uma maneira bem tranquila? Puxa vida, quanto é que eu vou pagar de outorga eventualmente no meu empreendimento? É fácil fazer essa conta? O Guerra, ó, no site da prefeitura a gente não tem um simulador dessa conta, mas eu vou até compartilhar a tela novamente aqui, ó, eu deixei a lei aberta, e aí eu cheguei aqui, ó, dá para ver no artigo 9º da Lei 6337. Então ele mostra a fórmula, que é como você falou, é matemática, né? Como que é feita a conta para a outorga de potencial construtivo, no caso de empreendimentos verticais, tá? Então, essa é a fórmula, né? O C igual a T sobre AC vezes V vezes FP, onde o C é a contrapartida financeira, o AT é a área do terreno, o AC é a área construída, o V é o valor do metro quadrado do terreno, né? Do valor venal, e o FP é o fator de planejamento. Esse FP, o que ele é? É um mapa, né? Se você abrir o mapa lá do zoneamento, vai ter o fator de planejamento, onde dentro daquele polígono onde existe o fator de planejamento, ele vai ter um deflator de 0,5. Então, por quê? Porque nessas áreas onde está o polígono do fator de planejamento, é onde o município quer dizer o seguinte: olha, aqui a gente quer desenvolver o município. Então, aqui, se você tiver um empreendimento dentro desse polígono, a sua contrapartida ela vai ser reduzida pela metade. Se ele estiver fora do polígono, a contrapartida é integral. Se ela estiver dentro do polígono, ela vai ser reduzida em 50%. Esse é o FP, o fator de planejamento. Então, a conta é bem simples, né? Vai pegar a área do terreno, dividir pela área construída e multiplicar pelo valor do metro quadrado do valor venal. E se estiver dentro do polígono do fator planejamento, multiplicar por 0,5. Tá? Então, para a gente exemplificar aqui, né? Fazer uma conta rápida aqui, né? Se a gente tiver um terreno de 5.000 metros quadrados, né? E a gente for construir 15 mil metros quadrados, então 3 vezes a área do terreno, então eu divido um pelo outro, né? 5.000 por 15.000, eu vou ter 0,33. Vamos supor que a área do metro quadrado ali, do valor venal desse terreno, seja 50. Então eu multiplico por 50, eu vou ter ali 16,66, e se ela estiver dentro do polígono do fator de planejamento, eu multiplico por 0,5. Então eu vou ter aí um C de 8,33. Esse é o valor que eu vou pagar? Ainda não. Esse é o valor do C, da contrapartida. Esse C ele tem que ser multiplicado pelo meu potencial construtivo. Qual que foi o meu potencial construtivo nesse exemplo? Os 10.000 metros quadrados a mais. Eu tinha um terreno de 5.000 e vou construir 15.000. Então eu tenho um potencial construtivo de 10.000 metros quadrados. Então eu multiplico isso por 10.000. E aí eu chego no valor de R$ 83.300, é o meu valor da outorga. Aqui é uma simulação simples, né, e rápida, só para poder exemplificar na prática o que é essa conta, que é o que o Guerra falou, pelo menos eu chego no valor, então eu vou pôr no custo do meu empreendimento. E aí, no artigo 10º, a forma de pagamento, né, como que é calculada a forma de pagamento, então 25% na aprovação do projeto de emissão do alvará, 25% na instituição do condomínio ou no registro ao cartório e 50% no habite do empreendimento. Esse é a subdivisão aí do pagamento. E no artigo 11 a gente tem a outorga onerosa da alteração do solo, quando a gente vai fazer o parcelamento do solo. E aí a gente tem a conta, né, no artigo 12 aqui, né? Então a conta é VOAOS, né, o valor da outorga da alteração do uso do solo, LEA, né, VTU menos VTR vezes FDCS, onde a gente tem o VTU, que é o valor do metro quadrado da área do terreno urbano, né, o VTR é o valor do metro quadrado da gleba rural, e aí eu tenho essa diferença, e o FDCS é o fator de distância por capacidade de suporte. Então a gente tem um outro mapa desse fator de distância de capacidade, que tem vários anéis, vários arcos, então quanto mais longe, mais distante do centro, maior é esse fator, quanto mais próximo do centro, menor é esse fator. E aí a gente chega também no resultado lá e vai ter esse valor da outorga da alteração do uso do solo. Então, é uma conta matemática
simples até de ser feita, né? Então, qualquer conhecedor aí dessas questões aí, né? Qualquer técnico nesse assunto vai poder fazer essa conta pro empreendedor. Então, eu acho que tá bem simples da gente conseguir ver, né, no corpo da lei como fazer essa conta. Eu falei rápido aqui, breve, né? Mas foi só um exemplo simples que a gente quis trazer aqui para, né, para quem estiver assistindo ou quem for assistir essa live mesmo. Bacana, foi ótimo mesmo, viu, Guilherme? É claro que a gente não tem nem intenção nenhuma de esgotar o assunto, né? A ideia, eu acho que a leitura da própria lei é o importante de tudo, né? Fazer com que as pessoas realmente leiam a legislação e as dúvidas que tiverem procurem a prefeitura ou procurem os profissionais especializados, né? E consigam daí ter segurança no investimento que ela quer fazer, né? Então, eu acho que com relação à parte técnica, eu acredito, viu, Siqueira, que a gente poderia aí dar uma eu até convidaria você, porque é tão extenso, né? De repente numa próxima oportunidade, até porque eu tenho certeza que muitas perguntas vão surgir aí no nosso chat, mesmo além dessas perguntas que o pessoal já está fazendo, outras que virão, né? A gente conseguir uma nova agenda aí para a gente detalhar melhor para o pessoal, né? Porque, que nem a gente fala, tem gente que é de Botucatu, então vai na prefeitura, conversa direto com o Guilherme. Agora aqui tem aquele que é de fora e está pensando em investir aqui, né? Então, aí, esse é o nosso objetivo dentro do Momento Imobiliário, né, Siqueira? Sim. E, Guilherme, olha, foi muito esclarecedor aí a tua gentileza e o compartilhamento que você fez aí em relação ao acesso, à informação que ela está bastante clara e disponibilizada aí no site da prefeitura, já deixa à vontade não só o time de profissionais que atuam especificamente em relação a aproveitamento do uso de solo e desenvolvimento de empreendimentos, mas também o público aí que está iniciando nesse desafio. A provocação que a gente faz exatamente com o Momento Imobiliário é que a gente quer ampliar a participação de profissionais e de pessoas que atuam no mercado imobiliário que detenham essa expertise e investam um tempo importante nessa dedicação, até porque o plano diretor é uma perna longa, né? Até a próxima revisão. Evidente que a prefeitura pode até estudar algumas necessidades aí no plano, mas é uma perna muito longa. E eu queria aproveitar você, Guilherme, uma mensagem que você possa passar exatamente para corretores e profissionais que atuam no mercado, seja aqui em Botucatu. A gente hoje tem a linha aí da internet para poder estender essa tua mensagem, e a gente quer provocar também empresas para que conheçam a cidade e enxerguem os valores que você listou muito bem na sua fala, como uma cidade de oportunidade. A palavra é sua, Guilherme. Primeiro, assim, eu me coloco à disposição novamente aí, sua, Siqueira, do Guerra, né? É um prazer estar aqui com vocês. Eu adoro falar sobre o assunto, né? Esses tempos atrás eu tive numa imobiliária, posso testar o nome aqui, na Robuste, né? A convite do Danilo e do Emerson. Foi um prazer estar lá com a equipe deles de corretores. Fizemos uma mini palestra lá, explicando sobre as legislações. Eu levei alguns mapas, porque assim, é um prazer, na verdade, quando a gente fala sobre assunto, a gente sempre aprende um pouco mais também, né? Então, obviamente, eu não sou um conhecedor pleno do assunto, não sei tudo, né? Eu tenho muito a aprender também, né, com vocês, né? Tem coisas que vocês entendem muito mais do que nós aqui, né? Então, é um prazer sempre poder estar aqui falando, conversando, expondo. Eu adoro atender as pessoas, adoro atender quando as pessoas me procuram, né? Eu brinco às vezes quando as pessoas procuram o prefeito e falam, poxa, procurar ser o primeiro, né? Mas num tom de brincadeira, porque eu de fato gosto muito. Então é um prazer estar aqui com vocês e vou estar sempre à disposição para quando vocês quiserem, né? A minha agenda
é de vocês, né? Pode acionar sempre que vocês precisarem. E os demais que estão assistindo e vão assistir também essa live, sempre que precisar, vai ser sempre um prazer, né? Quando eu assumi a secretaria, né? Eu tô no governo desde 2007, junto com o Pardini. O Pardini entrou, me chamou, atuei no departamento de projetos, né? Como gerente de projetos e tal. Era como uma secretaria à parte, né? O querido Broto era o secretário de Habitação e Urbanismo antes de mim, né? Eu adoro ele, é um baita de um companheiro meu. E se o Broto um dia assistir essa live, quero deixar um abraço para ele também. E aí, quando o Broto se ausentou, né, no segundo mandato do governo, né, o prefeito pediu para que eu assumisse a Secretaria de Habitação e Urbanismo, acumulasse, né, tanto o Departamento de Projetos quanto a Secretaria, e a gente, né, assumiu essa responsabilidade. E quando eu entrei na Secretaria, né, eu chamei a minha equipe aqui, né, dos servidores e colaboradores que trabalham aqui na secretaria, e o primeiro recado que eu passei para eles era o seguinte: olha, a minha missão aqui na secretaria é uma, né, são várias, mas uma é a mais importante para mim, que é o atendimento à população, atendimento ao munícipe, atendimento ao empresário. Eu falei para eles: aqui nós vamos estender tapete vermelho desde a hora que o empresário entra ou o munícipe entra até o balcão. E o atendimento aqui tem que ser atendimento McDonald's. Sorriso no rosto e o melhor possível. Obviamente que, né, às vezes a gente peca em algumas coisas, mas eu acredito que a equipe tem melhorado ao longo do tempo e eu torço para que eles continuem melhorando, né? Porque é isso, né? Quem que não gosta de ser bem atendido? Eu gosto de ser bem atendido. Então, eu quero isso para a minha equipe e eu quero isso para a população. Então, é um prazer poder atender todos que nos procuram. Vai ser sempre dessa forma, tá? Eu vou atender da melhor maneira possível. Às vezes não vou conseguir, né, fazer o que a pessoa deseja, mas atender eu nunca vou deixar de atender, pode ter certeza. Então, é isso. Essa questão, tá? O recado, né, que você pediu para deixar, né, para os colaboradores, para quem está assistindo, né, é isso, poder entender melhor a legislação, procurar saber antes de dar um palpite sobre um negócio, sobre uma área, se precisar, consulta, né, quem entende no mercado. Se não tivesse esse acesso, venha até o município, faça uma consulta prévia sobre a área, peça umas diretrizes, né? Você é corretor, por exemplo, pensa num atendimento para o seu cliente, né? Seja empresário, seja dono de área, quando você já fala: olha, o seu terreno está aqui, olha, eu já fiz, você vai para uma reunião preparada, eu já fiz uma consulta prévia, está aqui o que o município está dizendo para você, não eu. Então, o município está falando que aqui você pode isso, que você está dentro do perímetro urbano, ou que você está fora do perímetro urbano, que o seu zoneamento é o ZM1, ZM2, R1, ZR2, ZED, ZEPAM. Olha, infelizmente você não vai poder fazer nada na sua área. Olha, felizmente sua área tem um potencial gigante, então vamos vender isso no mercado, porque aqui a gente pode fazer prédio, pode fazer loteamento, pode fazer conjunto habitacional. Então, se prepare, né, para poder atender o seu cliente, atenda da melhor maneira possível. E o município disponibiliza as ferramentas para que você tenha esse preparo, tenha esse conhecimento. Então, está aí, né? Está aí o site do município com um entendimento mais superficial, mas estão aí também, né, a consulta prévia, as diretrizes, para que você possa ter esse conhecimento mais profundo. E também tem esse atendimento presencial, de mim, né, do secretário, como dos meus técnicos, para você poder também tirar dúvidas. Então, esse é o recado. Com certeza, né, você vai ser muito bem atendido aqui no município de Botucatu. Bacana demais, Luiz Guilherme. E a gente, dentro da nossa dinâmica aqui, a gente faz várias provocações e a gente colocou lá no nosso bate-papo a sua indicação aí de um livro. A gente acredita e defende que a cultura é um caminho importante que as pessoas possam dedicar um momento. E se você pudesse indicar um livro e uma frase importante aí, que é o seu mantra aí de trabalho, por favor. Legal, Siqueira. Eu posso fazer duas colocações e não uma só? Por favor, por favor. Uma para o lado do trabalho, né? No lado do trabalho tem uma frase que a gente usa como mantra aqui na prefeitura. Quem nos trouxe foi o próprio prefeito Pardini,
né? Ele lê um livro, agora eu não vou indicar o livro porque eu não lembro o nome, né? Mas procurem aí na internet pela frase, vocês vão ver, né? Aqui, ó, eu até coloquei as siglas, eu vou falar devagar, quem quiser anotar é importante, né? As siglas é F de faca, O de ovelha, Q de quero-quero, V de vaca, D de dado, Q de quero-quero, I de igreja, F de faca, tá? Essa é a sigla, FOQVDQIF. O que significa? Tem esse livro e o prefeito trouxe para nós e a gente usa como mantra, que são as iniciais da seguinte frase: faça o que você disse que iria fazer. Faça o que você disse que iria fazer. Então, esse é o nosso mantra, né? E serve para qualquer profissional. Então, você falou que ia fazer aquilo, faz. E faz bem feito. Então, não deixa o seu cliente esperando, não deixa as pessoas esperando uma resposta sua, atenda as pessoas, se comunique, fale com as pessoas, execute o seu trabalho disciplinarmente. Então, essa é a frase que a gente usa como mantra aqui no trabalho. Faça o que você disse que iria fazer. FOQVDQIF. E é uma frase de um livro, agora não me recordo, que foi o prefeito que leu esse livro, eu acabei não lendo. Tá? É uma falha minha, devia ter lido já o livro também. Mas procurem na internet, provavelmente vocês vão achar, é uma indicação de um livro. Agora, para a vida pessoal, né, eu gostaria né, terminar a indicação com essa, né, questão pessoal. Eu sou uma pessoa muito religiosa, né, eu levo a religião muito a sério, mas principalmente eu levo Deus muito a sério, né? E se tem uma frase que eu levo para minha vida toda, é amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a si mesmo, tá? Essa é a frase da minha vida, tá? Então, se a gente cumprir isso, né, obviamente perfeito não somos, né? Eu vou errar e todos nós vamos errar, mas se a gente levar isso muito a sério, a gente vai acertar na maioria das vezes. Sempre Deus acima de tudo, mas o teu próximo, todos vocês que estão aí, tem muita importância e a gente tem que amar como se a gente estivesse amando a nós mesmos. A nossa família, os nossos amigos, os nossos chefes, os nossos colaboradores, os nossos clientes. Então, todas as pessoas que estão ao nosso redor e até mesmo o nosso, vamos chamar de inimigo, aquelas pessoas que a gente não tem tanta afinidade. Vamos amá-los também, porque são pessoas, né? São criaturas de Deus e Deus está neles. Eu acredito muito nisso. Respeito quem não acredita, obviamente, mas eu levo isso muito a sério. Então, essa é a frase que fica. E um livro, né, que eu li e eu indico para todas as pessoas, ele chama-se Milagres do Dia a Dia, né, para quem conhece, do padre Jonas Abib, é um padre que já morreu, mas chama-se o livro Milagres do Dia a Dia. Então, a nossa vida é feita de milagres. E são pequenos milagres que acontecem no dia a dia, não coincidências, mas sim milagres que faz a gente chegar onde a gente chega, né? A gente passa por sofrimentos, passa por muitas dificuldades, mas não há noite que dure para sempre e nem dia que nunca termine. Então, depois da tempestade vem a bonança. Milagres do Dia a Dia, do Padre Jonas Abib, é um livro que mudou a minha vida. Excelente, excelente, Luiz Guilherme. Guerra, no caso aqui, vou deixar a palavra com você e queria depois só duas gentilezas, Luiz Guilherme. Depois da fala do Guerra e da sua, pedir 10 minutinhos aí para saber se a audiência tem alguma pergunta, tá bem? E dar alguns recados aqui, não estendendo mais do que a tua gentileza já nos ofereceu. Tá bom, Guilherme? Guerra, a palavra é Sem sua. problema. Parabéns, Guilherme. Foi ótima a sua apresentação. Foi muito enriquecedora aqui para o nosso momento imobiliário. Muito bacana mesmo, entendeu? Eu acredito que isso vai fazer com que as pessoas enxerguem de uma maneira diferente a administração pública, principalmente em relação ao acesso às informações, ao poder público, que sempre fica aquilo, nossa, eu vou ter que ir lá na prefeitura, mas aí a pessoa não me atende, ou me atende, ou deixa, será que vão me atender? Será que não vão me atender? Então, ficou muito bacana mesmo, foi ótima o nosso momento aqui, né? O nosso momento imobiliário, né? Então, a gente agradece muito você. Nós temos pessoas aqui que levantou a mão, o Cledson vamos começar a passar aí para que eles possam
também fazer as suas considerações e perguntas, né? Acho que Posso fazer a minha pequena abordagem, Guerra, me com, cer permitindo? com certeza. Bom, em primeiro lugar, até cumprimentar a forma como o Guilherme apresentou a postura que hoje a prefeitura, através da secretaria dele, tem se colocado à disposição. Eu participo da ELGO, dentro da diretoria, que é a Associação das Empresas Loteadoras de São Paulo, e nós percebemos a dificuldade que muitas vezes o empreendedor desenvolvedor urbano tem no dia a dia com as prefeituras, mas hoje, como eu também fui instrutor do curso de loteamentos do Secov, hoje nós temos um contingente muito expressivo de profissionais da prefeitura, funcionários públicos, participando desse nosso curso. O que eu fiquei muito feliz em te ouvir, Guilherme, é que você abre um canal de comunicação que, digo com bastante franqueza, poucas prefeituras permitem essa via de mão dupla que você nos colocou. Então, parabéns, e é isso que eu acho que o Estado de São Paulo, principalmente, entre outros do país, é que em São Paulo nós temos o GRAPROAB, que é um grande facilitador das aprovações de loteamento, que é um processo, como você mesmo abordou, às vezes é demorado, porque tem alguma particularidade ambiental, enfim. Mas você colocando esse canal de comunicação da forma que você colocou, você coloca o empreendedor, o empresário interessado no caminho que ele tem para poder perseguir de uma forma muito clara, que é através do próprio site ter condições de nortear o direcionamento do seu projeto, ou pelo menos do seu intencionamento em investir no município. Então, só para te agradecer que você está no caminho certo, viu? Com certeza absoluta, continue com esse seu discernimento, essa serenidade que você nos passou. Agradeço, Obrigado. Alisson, as palavras, fico, né, lisonjeado, não te conhecia, né, nem pessoalmente, não te conhecia, mas pela apresentação que o Siqueira fez no começo, acredito que você ser uma pessoa, além de inteligente, né, mas também, né, uma pessoa que leva o seu trabalho a sério e que faz o que disse que iria fazer. Então, eu agradeço as suas palavras e é um prazer poder estar aqui conversando e compartilhando informações com você. Obrigado, querido. Bom dia. Agradeço aí ao Luiz Guilherme, a gentileza das pessoas que participaram aqui na nossa audiência. E só para reforçar uma informação importante a todos, nós preparamos um e-book, a gente apresentou aí para o Luiz Guilherme no começo. A gente vai disponibilizar esse e-book exatamente com os acessos que o Luiz Guilherme reforçou, inclusive dos mapas e das informações importantes que o plano diretor e a prefeitura oferecem. E estamos completos aqui na nossa dinâmica. O Luiz Guilherme, só agradecer, fechar com você, deixando aí a palavra com você para as suas considerações finais e reforçar que merece um novo dia aí, né, Guerra, essa nossa aproximação. Por favor. Com certeza, com certeza. Não, só tenho a agradecer o convite, agradecer, parabenizá-los pela iniciativa, né, por ter criado esse canal. Eu acho que é enriquecedor para quem é estudante do assunto, para quem é atuante no setor imobiliário. Então, é uma iniciativa muito importante. Eu acho que, né, ao longo do tempo aí, né, eu tenho certeza que vocês vão trazer bastante conhecimento técnico, né, conhecimento do ramo imobiliário para as pessoas que querem aprimorar esse seu estudo, esse seu conhecimento. Então, parabenizá-los por tudo que vocês têm feito, agradecer pelo convite, agradecer a participação, agradecer a todos que estão participando da live e vão estar assistindo aí também ao longo do tempo, e colocar à disposição sempre que necessário, né, não só para vocês, né, vou estar sempre à disposição com a agenda aberta, mas quem tiver dúvidas e quiser nos procurar, como eu falei, vai ter, né,
a gente vai poder atender da melhor maneira possível. Excelente, excelente. Guerra, muito obrigado aí também pela sua Eu que agradeço. interferência, foi fantástica aí as questões abordadas, Luiz Guilherme, Gladson, toda a audiência que compareceu aqui. Nós estamos em todas as redes sociais com o Momento Imobiliário, temos um canal e uma biblioteca que está ficando cada vez mais interessante lá no YouTube, tá? Se inscrevam, compartilhem, esse ótimo bate-papo aqui vai estar disponibilizado na biblioteca o quanto antes aí, e agradecemos pelo tempo de todos. Gente, bons negócios, Deus abençoe a todos, obrigado pelo tempo de vocês, foi fantástico. Um grande abraço a todos. Bom dia Um a todos. abraço. Obrigado, Siqueira, do Bom dia. convite. Aguardo o próximo também. Excelente, até lá. Abraço.